Começamos repercutindo a nossa enquete do dia de ontem, claro. A nossa enquete do dia de ontem, nós pedimos para você, na sua opinião, Maduro vai voltar atrás após ameaças dos Estados Unidos? Estados Unidos ameaçando a Venezuela de sanções, de não renovar contratos aí de compra de petróleo, enfim, depois que o Maduro, através dos seus tribunais por lá, acabou caçando a possibilidade de que uma das principais concorrentes dele, que estava se saindo bem, estava em alta lá na Venezuela, claro, estava incomodando o Maduro, ameaçando essa hegemonia do ditador Maduro por lá. Ele deu um jeito de deixar ela inelegível, aliás, por 15 anos. E aí, logicamente, a comunidade internacional se manifestando, principalmente os Estados Unidos, ameaçando, inclusive, de sanções à Venezuela. E a gente pediu para você, na sua opinião, Maduro vai voltar atrás após ameaças dos Estados Unidos? Olha, 78% das pessoas que votaram disseram que não. Acho que o Maduro não vai voltar atrás coisa nenhuma, não precisa voltar atrás, está protegido aí pela Rússia, pela China e não precisa mais dos Estados Unidos, será? Vamos lá, 22% dizendo que sim, que o Maduro vai voltar atrás, vai fazer alguma coisa para remediar. Mas se ele voltar atrás, ele vai ter que deixar ela concorrer, né? Já foi tornada inelegível aí pelo tribunal, o Supremo Tribunal deles lá, o eleitoral lá da Venezuela. Será que vai voltar atrás? Será que vai deixar ela elegível? Será que vai deixar ela participar de uma eleição? Será que vai ser uma eleição limpa por lá, nessa ditadura do Maduro, que herdou isso do Chávez, Hugo Chávez? Pois é, o pessoal aqui não acredita que ele vá mudar de ideia lá não, 78%. Obrigado para você que participou da nossa enquete no dia de ontem. E olha, a Prefeitura de Navegantes descobriu que o IPTU na cidade é calculado errado há pelo menos 10 anos. Os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Receita de Navegantes descobriram que o IPTU é calculado errado já há muitos anos aí na cidade. A descoberta aconteceu durante a migração do software de gestão tributário antigo por um novo e mais seguro. Ao aplicar a fórmula de cálculo vigente, que é de uma lei de 2002, os técnicos perceberam um aumento de 16% no valor final arrecadado previsto. Na apuração, para entender as causas da diferença, eles descobriram que uma série de imóveis comerciais estavam sendo cobrados como residenciais e os imóveis residenciais estavam recebendo descontos que já haviam sido revogados em 2002, há mais de 20 anos. Aí, devido a possíveis considerações sobre aumentos excessivos e não planejados, a administração municipal também solicitou uma audiência com o Ministério Público para discutir detalhes do caso e também buscar a orientação. Pois é, e agora, né? Descobrem erros já do passado, 20 anos atrás, e agora certamente os impostos, o imposto, o IPTU lá, deu um susto no pessoal, no contribuinte, no pagador de impostos por lá. E aí agora até Ministério Público sendo envolvido, será que a Prefeitura nesse caso pode simplesmente repassar o erro para o contribuinte de maneira assim, sem problema nenhum, né, com aumentos que vão superar em muito o aumento da inflação, por exemplo? Pode fazer esse tipo de revisão? Fica aí a pergunta e a gente vai repercutindo essa situação por aqui na medida que vamos tendo a atualização dessa notícia lá de Navegantes. Pois é, para os imóveis comerciais os aumentos aí podem variar de R$ 29,00 a quase R$ 600,00. Mas o secretário de Desenvolvimento Econômico e Receita, o Rodrigo Leonardo Vargas Silveira, ressaltou que a intenção não é cobrar retroativamente os valores não pagos, já que o erro foi da Prefeitura. Obviamente, nem estava falando aqui no retroativo, imagina, né? Fazer uma conta aí de 20 anos do que não foi pago. Só que faltava a Prefeitura, agora que errou, querer cobrar o atrasado do contribuinte. Estou falando só da atualização, que já aumenta ali em R$600, por exemplo, um valor que se pagava, além da atualização monetária, mais R$600 por causa de erros da Prefeitura.
O abastecimento de água em Joinville é retomado gradativamente após interrupção por vazamento de ácido. Após a reabertura de estação de tratamento de água Cubatão, o fornecimento de água começou a ser normalizado gradativamente aos moradores de Joinville no dia de ontem. A estação foi fechada na segunda após o acidente que causou o vazamento de ácido sulfônico no Rio Seco, afluente do Rio Cubatão. Bom, vamos repercutir essa situação aqui de duas maneiras. Primeiramente, entender o que é o ácido sulfônico e quais são aí as consequências para as pessoas e para a natureza do derramamento do ácido sulfônico. Então, nós vamos ter a participação aqui do engenheiro ambiental, inclusive que está de parabéns hoje pelo seu dia do engenheiro ambiental, coincidentemente, né? Hoje, dia do engenheiro ambiental, o Felipe Dirksen, que é nosso companheiro do Rotary Clube de Timbó, Perto do Vale, também proprietário aí da Alfa Ambiental, enviou para a gente um esclarecimento sobre o que é o ácido sulfônico. Informações rápidas sobre o derramamento de ácido sulfônico. Esse produto é um produto que nós temos contato diariamente em produtos de limpeza, em produtos de cosméticos, inclusive em pasta dental. A função dele é criar espuma, por isso essa grande geração de espuma, por isso esse grande impacto visual. Porém, é um produto biodegradável, que cerca de 2 a 3 dias não teremos mais grandes vestígios desse produto nesse local, haja vista a sua solubilidade, certo? A mortandade pode acontecer de peixes por alteração de pH da água, por alteração de incidência solar e diminuição de oxigênio, mas vai ser uma coisa com muito curto prazo que tende a se extinguir em cerca de 2, 3 dias. Muito bem, então falou aí o Felipe Dirksen a respeito dessa situação, mas agora nós vamos repercutir o outro lado também, aquilo que a gente está repercutindo na nossa enquete. O deputado Matheus Cadorim colocou nas suas redes sociais um vídeo, né, falando a respeito do que aconteceu lá. A gente também repercutiu isso, mercados aumentando o preço da água e consumidores correndo para os supermercados, carrinhos lotados de garrafas de água. Vamos ver o que o Matheus Cadorim falou nas suas redes sociais a respeito dessa situação. Recado especial para você que comprou água de forma exagerada ontem nos supermercados aqui de Joinville. A estação de tratamento já está com as comportas abertas, recebendo a água para tratamento, e em poucas horas a distribuição de água potável da cidade estará normalizada. Agora, para você que foi lá, exagerou, comprou uma água de forma egoísta, você tem duas opções: doar essa água para a população de Jaraguá do Sul, por exemplo, que sofreu bastante com as enchentes há 2 dias atrás. Ou quem sabe agora você vai fazer bastante exercício, porque hidratado você vai estar por bastante tempo. Obrigado a você que foi consciente, que comprou uma quantidade razoável de água, que economizou água na sua casa e que acreditou no trabalho de todas as forças envolvidas para o restabelecimento da normalidade aqui na cidade de Joinville. Mas para você que aumentou o preço ilegalmente da água que estava vendida no seu estabelecimento e para você que espalhou fake news de forma proposital, podem ter certeza, a gente precisa de gente com mais empatia, não gente oportunista como você. E com certeza isso terá consequências. Muito bem, Matheus Cadorim aí nas suas redes sociais falando, né? Repercutindo também essa situação de aumento de preço nos supermercados, da corrida das pessoas aos supermercados, como se o mundo estivesse acabando, né? Enfim, essa situação que também estamos repercutindo na nossa enquete, e você vai votar e vai dar a sua opinião a respeito ali nas nossas plataformas digitais. Olha, Santa Catarina está no topo. Nosso estado é o líder do Brasil em capital humano, segundo o ranking de competitividade dos estados. Nós somos pioneiros em educação e empregabilidade, com mão de obra mais qualificada do país. Essa conquista não é apenas um número, que fique claro, é o reflexo da dedicação, da força e do talento catarinense. Muito bom, dados importantes.
A fonte é o ranking de competitividade dos estados 2023. Santa Catarina na primeira colocação, depois vem Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais. Depois, na 10ª colocação, Tocantins, Roraima. Nós vamos pegar de trás para frente. 27ª colocação, Bahia. Depois, 26ª colocação, Paraíba. 25ª, Sergipe. 24ª, Pernambuco. 23ª, Maranhão. 22ª, Piauí. 21ª, Alagoas. 20ª, Amapá. Depois, de trás para frente isso, hein? Ceará, Acre, Pará. Enfim, né? E de frente para trás aqui, primeiro Santa Catarina, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins até a 10ª colocação. O índice de capital humano, preparação de mão de obra, enfim. Eu lembro de um comentário que a Rita Mundim fez aqui sobre essa situação econômica do nosso país e da qualificação. Ela falou das pessoas bebê. O que são as pessoas bebê? Aqui tem um bico e uma bolsa. Um bico e uma bolsa. As pessoas estão se adequando faz um bico e ganha uma bolsa do governo, faz um biquinho aí para ganhar uma grana e ganha uma bolsa do governo. Isso faz com que a mão de obra não se qualifique, né? Essas pessoas não vão atrás de qualificação e quem não se qualifica acaba ficando para trás no mercado de trabalho, cada vez mais exigente, mesmo se qualificando. Hoje em dia, né, o espaço é concorrido no mercado de trabalho. Aqui a gente tem muita mão de obra disponível, muita vaga disponível, pouca mão de obra disponível, qualificada, preparada. As empresas carecem de mão de obra preparada. Mas ainda assim, com toda a dificuldade que nós temos aqui, eu fico imaginando os outros estados. A gente está na primeira colocação e tem essas dificuldades que o empresário que está me ouvindo aí, né, você que é funcionário também, que está se preparando, está no mercado de trabalho, sabe das dificuldades. Eu fico imaginando quem está lá na 27ª posição, por exemplo, né, como é que faz para subir o nível e sabendo de todas as nossas dificuldades e todas as nossas carências por aqui. Dengue explode no Brasil com 217 mil casos e 15 mortes confirmadas em 2024. Nas 4 primeiras semanas de 2024, o Brasil registrou mais de 217 mil casos de dengue. Os dados foram atualizados na manhã de ontem, terça-feira, pelo Ministério da Saúde. Com base nos dados, já é possível constatar que o número é mais do que o triplo de notificações do mesmo período em 2023, onde foram 65.366 casos. O painel de monitoramento de arboviroses do Ministério de Saúde também contabilizou 15 mortes pela doença neste ano e 149 óbitos seguem em investigação. Ou seja, além das 15 mortes, ainda tem 149, quase 150 em investigação. Segundo o governo, a projeção do aumento de casos da dengue se deve a fatores como a combinação entre calor excessivo e chuvas intensas, possíveis efeitos do El Niño e ao ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus da doença no Brasil. Aí tá para sair vacina, né, a respeito da dengue também, vacina que o pessoal fala que já estaria disponível para importação, mas estão esperando a fabricação aqui no Brasil. E tem polêmica também a respeito dessa situação, de como o governo está tratando essa situação da dengue no Brasil. Fato é que prevenção, precaução é a mãe, né, de toda a proteção, porque não adianta também só ação governamental nesse sentido, cada um precisa fazer a sua parte com relação à dengue e é Brasil que a gente está falando e nós estamos no Brasil, precisamos também tomar muito cuidado para que a dengue também não comece né, ela está aqui presente e já faz tempo e não vai sair, de acordo com o que a gente tem conversado por aqui, o mosquito, né? Não tem mais como extinguir esse mosquito, essa doença não vai ser mais extinta, ela vai existir, a gente tem que aprender a conviver com ela e diminuir os seus efeitos, portanto, cabe a cada um de nós também a prevenção.
E olha, a Sociedade Brasileira de Computação finalizou nessa última terça-feira a inspeção do código-fonte do sistema das urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nas eleições municipais de outubro. A entidade não encontrou falhas ou fragilidade no sistema dos equipamentos. A inspeção do código-fonte é um procedimento aí de praxe realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral nos meses que antecedem as eleições. De acordo com o representante da entidade, o Roberto Samarone, o sistema eletrônico de votação possui recursos avançados de segurança. Pois é, tá aí. Esse é o Tribunal Superior Eleitoral fazendo aí a análise, não o tribunal, né? Mas tem uma empresa que é a Sociedade Brasileira de Computação, representado ali junto ao TSE, para fazer então a inspeção do código-fonte do sistema das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais de outubro. Questão das urnas eletrônicas, que é polêmica no nosso país, em função, né, de tudo que aconteceu nas últimas eleições, daquela sugestão que havia sido aprovada pelo Congresso, inclusive, se comentava, muitos congressistas comentavam da possibilidade de ter um comprovante impresso também, não que a gente ficasse com esse comprovante, mas que cairia lá numa outra urna, ficaria lá à disposição para qualquer tipo de contagem. Isso de repente saiu de pauta até por pressão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que também estão envolvidos com o nosso Tribunal Superior Eleitoral aqui. Enfim, muita situação que poderia ser evitada, né, se houvesse simplesmente sido cumprido aquilo que o Congresso representa o povo. E o povo o Congresso simplesmente foi ignorado nessa questão, inclusive foi pressionado a votar contrário a essa questão do voto, daquele voto impresso, né? Daquela voto impresso que uma impressora que ficaria acoplada aí à urna eletrônica geraria um comprovante que ficaria lá numa urna separada para qualquer necessidade de conferência da votação. Mas, enfim, né? Segue o baile. TSE dizendo que está tudo certo com as urnas eletrônicas. Olha, MEIs tem até hoje, quarta-feira, para regularizar situação e voltar ao Simples Nacional. Microempreendedores individuais, prestem atenção, com dívidas com a Receita Federal, que foram excluídos do Simples Nacional, têm até hoje, quarta-feira, 31 de janeiro, para regularizar a situação e pedirem a volta do regime especial de pagamento de impostos. Em Santa Catarina, são mais de 730 mil MEIs cadastrados, segundo o Observatório da Junta Comercial do Estado, a JUSESC. Desde 1º de janeiro, aqueles que tinham dívidas foram automaticamente excluídos do Simples Nacional e desenquadrados do sistema de recolhimento do MEI. José Luiz da Silva, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, explica que a regularização pode ser feita pelo site do Simples Nacional ou pelo portal ICAC, optando pelo retorno ao regime tributário. O conselheiro também reforça que o MEI que perder o prazo pode acabar precisando recolher mais tributos anualmente, pesando no bolso do contribuinte. Outro item a se observar é a categoria do MEI. O importante é observar se a atividade exercida não foi excluída. Outro detalhe é o MEI que ultrapassou o teto de R$81 mil em arrecadação. Agora, em janeiro, ele tem que fazer o recolhimento da diferença do tributo, afirma José Luiz da Silva, portanto, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade. Portanto, se você é MEI, está em dívida com o governo, tem até hoje para regularizar. Se você ultrapassou o faturamento ano passado de 81 mil, também tem que pagar a diferença desse imposto. E se você quiser regularizar, procure o seu contador para que você possa voltar, né, e continuar com essa situação de MEI. Olha, vamos falar do caso ABIN ainda aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu na terça-feira, ontem, Alessandro Moretti. Ele que é o número 2 da ABIN, é o diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência. A decisão acontece justamente após uma operação da Polícia Federal revelar uma suposta espionagem ilegal. A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.
O substituto de Moretti é o especialista em inteligência, o Marco Aurélio Chaves Sepic, que fica dispensado de sua função como diretor da Escola de Inteligência da ABIN. Moretti, número 2 da ABIN, é um dos investigados em um esquema de espionagem ilegal, juntamente com outros servidores da agência. Durante uma entrevista a uma rádio de Pernambuco, Lula declarou que se as acusações contra Moretti forem comprovadas, não há ambiente para que ele permaneça na ABIN. No entanto, o presidente ressaltou a importância de uma investigação correta e a garantia do direito de defesa antes de qualquer condenação. Poxa vida, né? Essa aqui é boa, hein? No entanto, o presidente ressaltou a importância de uma investigação correta e a garantia do direito de defesa antes de qualquer condenação. Olha aí o que o presidente está defendendo aqui. Será que os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão comandando operações, aí ouviram essa declaração do presidente da República? Ressaltou a importância de uma investigação correta e a garantia do direito de defesa antes de qualquer condenação. E assim a gente encerra o nosso giro de informação na manhã desta quarta-feira, dia 31 de janeiro.